Olá, eu sou Marcos Melo e você está no meu canal e na minha cozinha. Eu não ia gravar hoje porque eu tô chegando ao final de uma semana muito difícil. A primeira dama pegou dengue semana retrasada, eu tive agora essa semana, não tão forte quanto ela, que ficou com febre, foi super difícil. Aliás, ver quem você ama doente é muito difícil. Eu peguei uma forma um pouco mais branda, mas mesmo assim ainda estou com bastante dor no corpo. Mas não é para falar da minha dengue que eu estou aqui. Hoje eu vou abordar dois temas. Eu até pensei em fazer uma live, mas como se eu fizesse uma live só o meu amor ia assistir, vou gravar, colocar lá no Twitter depois. Muito tem se falado na buquelização necessária do Brasil. Vamos lá. O crime existe no mundo inteiro, mas existem algumas questões que não podem ser deixadas de lado. E normalmente a solução para isso às vezes resvala em você ter que não ir contra a lei, mas talvez adaptá-la. Vamos nos perguntar uma coisa. Dois exemplos de como a lei pode ser adaptada. Primeiro, Lava Jato. Se não fosse a criatividade com que foi feita a Lava Jato, nós não descobriríamos o maior escândalo do país e talvez o maior escândalo do mundo em termos de corrupção. Um segundo exemplo seria o inquérito do fim do mundo do Xandão. Esse inquérito cruzou várias barreiras, como eu acho que a Lava Jato também cruzou algumas barreiras. Mas se não fosse ele, há uma grande chance de hoje estarmos em uma ditadura. E não, hoje não vivemos uma ditadura. Mas teríamos uma ditadura se Incitatus tivesse convencido o exército a entrar naquela coisa maluca. Ainda bem que Exército e Aeronáutica falaram: fica com a tua loucura que nós ficamos com a estabilidade. Isso nos poupou, porque muita gente ia sofrer. Ah, Marcos, e o pessoal lá do 8 de janeiro? Então, o pessoal do 8 de janeiro foi lá para a Praça dos Três Poderes fazer uma bagunça com a intenção de que o exército intervisse e recolocasse Incitatus no poder. Você pode discutir se as penas são justas ou não, mas eles tentaram fomentar um golpe de Estado. Eles não estavam dando o golpe em si, mas eles estavam tentando gerar as condições para tal. Dois exemplos que são muito flagrantes de como às vezes você tem que esticar a corda podem ser vistos na América Central e na América do Norte. Na América Central, Bukele fez uma rapa. Muitas pessoas foram presas apenas por usarem símbolos de facções. É o que dizem. Mas aí eu te pergunto, um homem ou uma mulher que tatua, inclusive em seu rosto, símbolos de uma facção criminosa, que tenta ter um poder paralelo em relação ao Estado, ela não tem que ser presa? Não digo em definitivo, mas ela não tem que ir para a cadeia e ter um julgamento na cadeia? Ai, Marcos, mas isso fere os direitos humanos. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu moro em Campinas e eu não tenho coragem
de atender uma ligação com o meu celular no centro da cidade. Eu não posso andar com o meu celular exposto. Tempos atrás, meu sobrinho que mora no Canadá fez uma chamada de vídeo. Eu perguntei: onde você está? Eu estou aqui no centro de Toronto. No centro de Toronto você pode andar com o seu celular fazendo uma chamada de vídeo. Mas eu não posso atender o celular, às vezes nem no meu bairro. Onde está o meu direito de usar um celular? De me comunicar com as pessoas que eu amo? Ou simplesmente receber uma ligação de um call center? Eu não consigo andar no centro da cidade depois que anoitece. Onde está o meu direito humano de ir e vir? Quando eu quiser, na hora que eu quiser. Isso está sendo roubado de mim. Quantas vezes você viu uma ONG ir num velório de um pai de família, de uma mãe, de um filho, prestar condolência, oferecer ajuda psicológica? Quantas vezes, quando um provedor morre, e ele pode ser homem ou mulher, quantas vezes você viu, quando um provedor morre, uma ONG fala: olha, durante 1 ano nós vamos trazer cestas básicas para que você e sua família não morram de fome. Mas os bandidos estão soltos. Eles podem até tirar a maior garantia que um ser humano tem que ter, que é o direito à vida. Ou você já se esqueceu do homem em cima de uma bicicleta que não reagiu e mesmo assim tomou um tiro? Bukele esticou a corda, mas Bukele conseguiu fazer de El Salvador um dos países mais seguros do mundo. Que as pessoas tenham seu julgamento, que quem for inocente seja solto, mas Bukele fez o que o Brasil deveria fazer. Decretou guerra ao crime organizado. Ou você acha normal que em Taipas, na capital de São Paulo, você não possa entrar a qualquer hora do dia, ou muito menos da noite? Ou você acha normal que um Uber seja morto porque errou o caminho? Subiu um morro que era dominado ou pelo tráfico ou pela milícia. Isso não é direito humano para quem está correto. Mas se um bandido, um marginal, um vagabundo resistir à prisão e tomar ali uma chave de braço, alguma coisa, para que seja preso, ou para que não tome a arma do policial, ai, tadinho, os direitos humanos dele. E o meu direito humano? E a minha condição de ser humano que não posso andar na hora que quero? Trump fez a mesma coisa agora na fronteira com o México. Ele aproveitou que existe um limite de 20 metros em 60% ou 70% da fronteira do México e baixou um ato falando: olha, esses 20 metros que compõem uma faixa estreita, porém muito longa, passa a ser base militar. E com isso o exército está na fronteira. E se você tentar pular a fronteira, você não está apenas invadindo um país e tendo as consequências civis. Você está invadindo uma área militar e vai ter as consequências. Marcos,
os Estados Unidos da América foram feitos por imigrantes. É verdade. Só que você não se lembra de falar que esses imigrantes chegavam na ilha onde fica a Estátua da Liberdade e lá eram recebidos, documentados e entravam legalmente. Quantos bairros de Nova York hoje não estão sendo dominados pelo crime novamente? Porque Rodolfo Giuliani, com a sua política de tolerância zero, tinha feito o índice de criminalidade abaixar. Mas aí tudo ficou relaxado. Quantos lugares em Los Angeles ou de San Diego não são dominados por gangues? Lugares que a polícia não pode tentar prender uma pessoa que vai ser agredida pela população, não porque respeitam o criminoso, mas porque temem que essa prisão gere alguma consequência dos criminosos para a própria população, que é refém do crime. Pessoal, vamos entender uma coisa? Se uma área é dominada pelo crime, quem não é criminoso é, na verdade, refém. Refém dos criminosos que fazem e desfazem o como querem. Nós estamos precisando sim de uma guerra contra o crime organizado. Eu já vi muita gente falando, o MBL e o Renan Santos estão propondo uma coisa que é assim, olhou torto, a polícia tem que matar. Não, não é isso. O que eu, inclusive, quero é que numa troca de tiros entre bandido e polícia, a polícia possa disparar para matar, sem que consequências maiores hajam. Não dá para falar que, olha, o criminoso tomou 3 tiros, um tiro só era necessário. Se forem necessários 10 disparos, com 10 projéteis atingindo o vagabundo, que assim seja. Porque entre um policial correto e um vagabundo, eu quero que o policial correto chegue em casa e abrace o seu filho. Mas hoje eu acordei, fui pro Twitter. Não, eu sei, é loucura fazer isso, acordar e ir pro Twitter. E lá eu vi uma mulher trans falando que, olha que absurdo, eu até anotei aqui, olha que absurdo, nós não podemos usar o banheiro feminino, olha que absurdo, nós não podemos fazer mudança de sexo só depois dos 21 a gente pode fazer. Olha que absurdo eu não poder competir com mulheres, olha que absurdo ter o visto como homem, sendo que eu me acho uma mulher. Vamos lá. Se você faz xixi em pé, se depois dos 40 você tem que fazer exame de próstata, o seu lugar é no banheiro masculino. Eu não quero que a minha sobrinha de 4 anos esteja no mesmo local que alguém que vai fazer exame de próstata. Fazer a mudança de sexo só depois dos 21 tem um porquê. O córtex pré-frontal é a última coisa no cérebro que é formada. E essa formação, ela ocorre depois dos 20, depois dos 21. O córtex pré-frontal é o que nos dá juízo. É por isso que adolescente não tem juízo. Tá? Porque o córtex pré-frontal dele não está totalmente desenvolvido. Então ele faz idiotices, porque ele não sabe avaliar os riscos. Mas tem mais de 18.
Cara, segura a onda, vai. Segura a onda, porque você tem que estar plenamente com suas faculdades mentais plenas para tomar uma decisão que pode ser irreversível. Ah, com 18 anos eu posso me vestir como uma mulher? Beleza. Com 18 anos eu posso mutilar o meu corpo? Não. Não até que você possa, de forma plena, tomar essa decisão. E se após os 21 você tomar essa decisão, joinha, não tem problema. Ah, mas nós não podemos competir com mulheres. Eu vou falar uma coisa, eu estou de saco cheio de ver atleta que quando disputava com outro homem, com outros homens, era um atleta medíocre, se não um atleta ruim. Mas, quando deixa o cabelo crescer, faz uma maquiagem, mas eu fiz um processo de equilíbrio hormonal durante 1 ano. As vantagens que essa pessoa tem sobre mulheres é inacreditável. Mulheres trans que antes eram atletas medíocres ou simplesmente horrorosos, passam a ser vencedores, passam a ganhar medalhas. Todo o meu apoio à esgrimista que se ajoelhou e não quis competir com uma mulher trans. E ela o fez sabendo que ela ia ser eliminada da competição. Ela teve a honradez de falar: eu prefiro perder agora do que perder lutando contra um homem. Mesmo que esse homem se ache uma mulher. Eu vou contar algo que você pode não saber. A WADA, que é a Organização Mundial de Controle Antidoping, ela faz exames aleatórios. O atleta profissional, ele tem que informar o WADA sempre que viaja, ele tem que informar onde ele está. Por quê? Eu vou viajar para Campos do Jordão. A WADA pode ir até o hotel da pessoa para fazer um exame. E por que isso? Porque existe um truque, que é o seguinte: mulheres principalmente, mas homens também, fazem uso de testosterona para, durante o treino, ganhar massa muscular, ganhar velocidade, e aí, 6 meses, 8 meses, 1 ano antes de uma competição como Olimpíadas ou Mundial, a pessoa para. Por quê? Porque ela não precisa ter a testosterona elevada durante a competição. Seria facilmente pega. Mas ela faz uso antes para poder treinar e ter um ganho em cima das pessoas, dos atletas que não fizeram uso. Então, alecrim dourado, se você durante 20, 25 anos teve testosterona correndo no seu sangue, fortalecendo seus ossos e músculos, desculpa, não pode, vá competir com homens. Aliás, eu tenho até uma alternativa. Crie-se uma categoria à parte. Você vai competir com outras mulheres trans. Aliás, você já viu um homem trans ganhando competição masculina? Não. Por quê? Porque mulheres, mesmo quando fazem uma transição para o sexo masculino, continuam com as fragilidades físicas de uma mulher. E quando eu digo fragilidade, não vai ficar aí, ele não gosta de mulher. Não, é o seguinte: se você pegar o melhor tempo de um sub-19 masculino, é melhor do que o recorde mundial feminino dos 100 metros.
Salvo engano, até um sub-17 corre melhor que uma mulher adulta. Então não dá para você fazer isso. Não dá para misturar. Vamos lá, o que eu coloquei aqui? Competição. O visto. Os Estados Unidos tomou uma decisão. Os vistos têm que sair conforme o sexo da pessoa. Se você nasceu homem, masculino. Se você nasceu mulher, feminino. Se você não gosta desse tipo de coisa, vá para Paris. Vá para Berlim, Londres, Havana, Pyongyang. Vá para qualquer lugar. Você não é obrigado a ir para os Estados Unidos. Mas você é obrigada a respeitar as decisões soberanas de um país. Você pode e tem o direito de discordar, mas você tem que respeitar. Isso é transfobia? Não. Porque é assim, vivemos numa sociedade heteronormativa. Ou seja, o normal, o basal é que homens e mulheres convivam. Existe uma exceção que um estudo de uma das faculdades da USP, acho que de Botucatu, agora não vou lembrar, fala que pessoas trans não chegam a 2% da população. Então o que você faz? A heteronormatividade é a regra e deve ser respeitada. A transexualidade não é a norma, não é a regra, e ela deve ser protegida. Eu não posso colocar isso como o que é normal numa sociedade. Porque não é. Homens casam com mulheres, mulheres casam com homens. Homens vivem como homens, mulheres como mulheres. Mas você tem que dar dignidade, dar proteção para quem não quer viver dentro do que é a normalidade. Porque isso é um direito da pessoa. Se João quer ser chamada de Maria, chame de Maria. Não seja um babaca de chamá-lo de João. Mas não permita que João, que hoje é Maria, compita com outras mulheres. Não ache que é normal João, que agora chama Maria, entrar num banheiro feminino. Vamos proteger, vamos dar dignidade aos transexuais, sem esquecer que a normalidade é heteronormativa. Eu sou Marcos Mello. Você esteve comigo na minha cozinha e no meu canal. Até mais.